Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa quinta aula. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, no qual centralizaremos nossos esforços no aprendizado de arrays. A gente já viu na primeira aula um pouquinho sobre array, como é que realiza a criação dele, e agora a gente vai se aprofundar. Então, para isso eu criei um arquivo chamado arrays.js, aqui tem meu index.html, e aqui a gente vai realizar a programação dos nossos arrays. Bom, então, para a gente criar um array, né, a gente cria a palavra var, usa a palavra var e dá um nome para o nosso array. Por exemplo, frutas. Nesse caso, para mim dizer que ele é um array, vou abrir colchetes e vou colocar os elementos do meu array que vão ser identificados por um índice, por uma chave. Então, vamos colocar aqui laranja, vamos ver banana, mamão. Aqui, 3 elementos. Então, nosso array se chama frutas e ele tem 3 elementos: laranja, banana e mamão. Lembrando, a posição do meu elemento ela inicia em 0. Então, laranja está na posição 0, banana está na posição 1 e mamão está na posição 2. Mas temos 3 elementos, mas ele inicia na posição 0. Então, vamos fazer a impressão do nosso array, console.log, frutas. Vou vir aqui, dar um F12, atualizar a página, imprimiu o nosso array corretamente. Primeiro elemento, laranja, que está na posição 0, banana, que é o segundo elemento, está na posição 1, e mamão, que é o terceiro elemento, está na posição 2. Tamanho dele, 3. Vamos pensar que eu gostaria de imprimir somente o segundo elemento do meu array. Então, venho aqui, frutas, abre colchetes. Qual que é o segundo elemento? É banana. Ele está na posição 0, 1, 2, então na posição 1. Venho aqui, coloco a posição dele, imprimir, está aqui a fruta selecionada, no caso banana, imprimindo a partir da posição 1, que é esse elemento aqui. Agora, vamos dizer que nós gostaríamos de saber o tamanho do array. Frutas, ponto, len. Ponto e vírgula aqui. Nós sabemos que nosso array tem 3 elementos, ele está aqui, ó, já diz aqui o próprio, a impressão já nos diz que é um len 3, né, um tamanho 3. Vamos atualizar, imprimiu somente o valor. Então, a a propriedade len nos diz que o nosso elemento tem, nosso array tem 3 elementos. Agora, vamos pensar que a gente gostaria de fazer um sort, fazer embaralhar os elementos do nosso array. Vou vir aqui, dar um console.log, frutas.sort. E aí, como ele é um método, abre e fecha parênteses. Dei um ponto e vírgula aqui, atualizei. Vejam, ele mesclou os nossos elementos. Não é a mesma sequência do nosso primeiro array. É o mesmo array, só que os elementos foram sorteados. Beleza. Agora, vamos dizer que eu gostaria de adicionar um elemento ao final deste array. Console.log. Aliás, vamos antes adicionar frutas.push. Vamos adicionar limão. O que o push faz? Ele vai adicionar o elemento, no caso, né, a palavra limão, ao final do meu array. Então, depois de mamão, ele vai vir aqui e fazer isso daqui. Limão. Então, nesse caso, vamos voltar aqui, deixar tudo minúsculo para padronizar. Limão. Adicionou no array, venho aqui,
e dou um console.log frutas. Se eu imprimir agora, o nosso array tem 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? Banana, laranja, mamão e limão, que está na posição 3 do nosso array. Agora, digamos que a gente gostaria de adicionar, em vez do final, no início, adicionar um elemento no início do meu array, antes aqui de laranja. Então, posso vir aqui, copiar isso aqui, colar. E para a gente adicionar um elemento no início do nosso array, a gente usa a função chamada unshift. E aí, vou dizer que vou adicionar uma fruta chamada, por exemplo, lima. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no meu array, vai adicionar lima aqui. Então, vamos ver se vai dar certo. Unshift, adiciona no início do array, imprime aqui depois de ter adicionado esse elemento. Atualizei. Agora o nosso array tem 5 elementos. E o primeiro é lima. Muito bem. Vimos o processo de inserir ao início e ao final. Digamos que a gente gostaria de remover, tanto no início como no final. Vamos colocar aqui, então, que a gente quer remover no final. Então, vou colocar aqui pop. Não vou passar nenhum parâmetro, porque não é necessário, e vou imprimir. O que eu estou falando aqui? Ó? Vai no array e elimina o último elemento, que no caso é limão. Vou vir aqui, atualizar. Nosso array agora tem 4 elementos. Cadê o elemento limão? Foi removido. Caso eu queira remover no início, uso o método shift. Com isso, se eu atualizar aqui, ele pegou o primeiro elemento do meu array e excluiu. E nós retornamos à nossa estrutura de elementos original. Existem diversas outras funções que nós iremos ver em partes mais avançadas do JavaScript. Para as tarefas básicas, digamos assim, para o aprendizado básico, a gente conseguiu ver essas partes iniciais aqui de manipulação dos arrays. Para a gente fechar, então, a gente pode usar também o foreach. .foreach. O que foreach faz? Ele vai chamar uma função denominada imprime. E aqui, essa função imprime vai receber um valor, e aí eu vou imprimir esse valor. O que está acontecendo aqui? Basicamente, eu estou dizendo assim, ó, ao usar foreach, ele vai percorrer todos os elementos do meu array frutas, e aqui ele vai adicionar no value cada elemento em que ele passar. Então, quando ele chegar aqui no primeiro elemento, vai ser laranja. Ele vai vir aqui, esse parâmetro vai se tornar laranja, e ele vai fazer o quê? Imprimir o valor de laranja. Passou para o próximo elemento, banana. Vai vir aqui, o value vai se tornar banana, e ele vai imprimir banana. E por fim, ele vai ir para o próximo elemento, que é mamão, vai se tornar aqui mamão e imprimir mamão. Então, o foreach ele percorre nosso array, verificando elemento por elemento e faz alguma coisa que foi previamente definida, que nesse caso é fazer a impressão. Então, se eu atualizar a página aqui, nós temos a impressão de cada um dos elementos separadamente. Então, ele imprimiu um por um separadamente. Não é a mesma coisa que essa impressão aqui, que nós temos o array como um todo. Ele imprimiu nosso elemento de forma separada. Então, nessa aula, a gente viu os conceitos básicos para trabalhar com array.